Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência hoje então ao nosso estudo de termodinâmica. Bom, historicamente, o desenvolvimento da termodinâmica ele foi um pouco estranho, galera. Por quê? Porque a termodinâmica se desenvolveu a partir do advento da máquina a vapor, do motor a vapor, certo? Então, hoje a gente vai começar a falar da segunda lei da termodinâmica, só que isso é muito louco. Ela foi a lei que foi enunciada primeiro, certo? Então, na verdade, ela é a lei que está mais relacionada a essa grande aplicação prática da termodinâmica, que é o motor a vapor. Eu já dei uma comentada com vocês sobre isso quando eu falei lá da lei zero, mas de fato a teoria termodinâmica, ela, quando foi desenvolvida, ela foi tendo alguns buracos que foram sendo preenchidos, certo? Então, para que a gente consiga estudar a segunda lei da termodinâmica, nós precisamos primeiro entender como funcionam as máquinas térmicas. Bom, basicamente uma máquina térmica, pessoal, um motor térmico, é um motor que opera pegando energia, recebendo energia na forma de calor e tentando converter essa energia em trabalho através de ciclos termodinâmicos, certo? Bom, então a gente tem uma fonte que vai fornecer calor a essa máquina, a qual nós chamamos de fonte quente, que seria, por exemplo, a queima de algum combustível, certo? É o que está fornecendo, pessoal, energia para essa máquina. E o calor que vem dessa fonte quente é o QQ, né? Calor da fonte quente. Parte dessa energia vai virar trabalho, que vai fazer lá com que o motor gire, com que o motor trabalhe de fato, né? Vai fazer então com que, sei lá, o trem se mova, por exemplo. E parte é perdida para a fonte fria, certo? Parte dessa energia, então, ela é desperdiçada no aquecimento das peças do motor da máquina térmica, ok? Bom, se nós fizermos o balanço de energia, logicamente a energia em estado estacionário, a energia que entra tem que ser igual à energia que sai desse sistema, né, dessa máquina. Então, se, por exemplo, a máquina recebeu 1.000 joules de energia e 300 foram transformados em trabalho, os outros 700 foram perdidos para a fonte fria. Portanto, o calor da fonte quente é o calor da fonte fria mais o trabalho que a máquina realiza, certo? Usualmente, a gente vai definir, galera, vai ser importante no nosso estudo aqui, ó, o rendimento. Então, esse N aqui, pessoal, com a perninha, né, é o rendimento da máquina. Sempre que a gente fala em rendimento, é o que eu quero pelo total, né? O que eu quero com o motor térmico? Eu quero que ele realize trabalho. Qual é o total de energia que eu tenho para isso? A energia que eu recebo lá da queima do combustível, a energia da fonte quente. Então, o rendimento é o trabalho sobre o calor da fonte quente. Beleza? Bom, só que trabalho nós sabemos que é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, né? Passa para lá, ó, certo? Então, o trabalho é o calor da quente menos o calor da fria. QQ sobre QQ aqui dá 1, né, pessoal? Menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Então, nós temos duas formas aqui, ó, de calcular o rendimento da máquina. E vocês vão ver por que essa aqui é tão importante. Bom, nesses estudos, pessoal, quando se começou a tentar melhorar o rendimento das máquinas térmicas, os primeiros motores, a Maria Fumaça e tal, aquela coisa da Revolução Industrial lá na Inglaterra, esses primeiros motores eles tinham rendimentos inferiores a 3%. E muito, galera, muito estudo foi demandado para conseguir melhorar a operação desses motores, certo? Um dos grandes engenheiros que estudou isso foi o engenheiro mecânico Sadi Carnot. Basicamente, ele estudou ciclos reversíveis. Lembram o que é um processo reversível, pessoal? É um processo que ocorre em transformações que estão sempre em equilíbrio, são infinitesimais, certo? Sem atrito. Falamos de processos reversíveis na aula anterior. Bom, esse ciclo de Carnot, pessoal, esse ciclo termodinâmico que ganhou esse nome, é um ciclo reversível e que ocorre da seguinte forma. Ele opera entre 4 transformações, sendo uma transformação, galera, aqui ó, de A para B, que é uma expansão isotérmica, né? Percebam que está em cima de uma isoterma, a isoterma que tem a temperatura da fonte quente aqui, ó, está em contato com a fonte quente. Uma expansão isotérmica, que
que é quando ganha calor aqui da fonte quente, certo? Uma expansão adiabática, né, ligando uma exoterma até outra, uma expansão adiabática, beleza? Aqui a gente tem uma variação de temperatura, né, vai de uma temperatura para outra, TQ para TF. Uma compressão isotérmica, que é quando é perdido calor lá para a fonte fria, né? E outra compressão, só que agora adiabática, fechando o ciclo de Carnot. Bom, no estudo desses ciclos reversíveis, pessoal, a conclusão é a seguinte: todos os ciclos reversíveis operando entre as mesmas temperaturas têm os mesmos rendimentos, certo? Percebam que um ciclo reversível ele não pode ser construído, porque é uma situação totalmente ideal. E mesmo que fosse, qual é a característica de um processo reversível? Não é um processo que ocorre infinitamente devagar? Se eu construir, pessoal, um ciclo reversível, qual é o grande problema? Se fosse possível, né? Qual seria o grande problema desse ciclo? A potência dele seria nula. Potência não é a rapidez com que eu entrego energia? Bom, eu ia conseguir um ciclo, galera, com bom rendimento, né? Com ótimo rendimento, com o máximo rendimento possível pelas leis da termodinâmica, certo? Só que esse rendimento essa energia demoraria tanto tempo, porque é uma transformação infinitamente lenta, né? Infinitesimal. Levaria tanto tempo para ocorrer que a potência seria nula, certo? Eu não conseguiria entregar a energia com rapidez nenhuma. Basicamente, para um ciclo reversível, pessoal, é válido isso aqui, ó. E a gente vai introduzir um conceito já já, certo? A partir disso aqui. O calor da fonte fria sobre a temperatura da fonte fria. Lembrando que a gente aqui, né, escala termodinâmica, então essas temperaturas elas vão estar sempre em Kelvin, certo? O calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente. Fazendo um rearranjinho aqui, né, pessoal? Passa esse Q para lá, esse T para cá, ó. QF, QQ, TF, TQ. Percebam que isso aqui, ó, pode ser trocado, portanto, pelas temperaturas da fonte fria e da fonte quente, certo? Logo, o rendimento de uma máquina reversível, ou seja, o rendimento ideal, o máximo rendimento possível para uma máquina térmica é 1 menos TF sobre TQ. E vou destacar isso aqui novamente, né? Essas temperaturas elas devem estar em Kelvin, ok? Compreendendo, pessoal, compreendendo aqui esse estudo de o que é uma máquina térmica e o que é um ciclo reversível, a gente pode introduzir mais alguns conceitos e aí sim abordar a segunda lei da termodinâmica. Ok, já entendemos então o funcionamento das máquinas térmicas. Bom, pessoal, preciso introduzir agora um conceito que foi o primeiro passo do estudo e do desenvolvimento da teoria termodinâmica. Conforme eu falei para vocês, a termodinâmica estuda como chegar ao equilíbrio, certo? É a ciência que estuda o equilíbrio, pessoal, em termos energéticos. Bom, o que a gente pode imaginar? Qual é a coisa mais elementar de um sistema? Por exemplo, eu solto essa caneta, a gente sabe que ela cai. E ela para de cair em algum momento. Matematicamente, nós podemos pensar o seguinte: eu tenho alguma função, alguma grandeza, e que, quando o equilíbrio é atingido, essa grandeza atinge um valor máximo ou atinge um valor mínimo, certo? Matematicamente é isso que tem que acontecer para uma função, pessoal, dizer qual o caminho que ela vai. Eu tenho alguma coisa que está variando e quando chega no equilíbrio ela para de variar. Foi essa a ideia dos físicos e dos engenheiros quando eles começaram a estudar o equilíbrio de sistemas termodinâmicos. E essa grandeza, justamente, ela é a entropia. O que é entropia, pessoal? É um valor, certo? Uma função matemática que mede a incapacidade de um sistema de gerar trabalho, a desordem de um sistema. Essa desordem, ela aumenta, e no equilíbrio ela atinge seu valor máximo, certo? Então, a entropia é a desordem de um sistema, a incapacidade, a indisponibilidade de energia capaz de gerar trabalho.
Essa é, portanto, a definição, certo, da entropia. ds igual a dq, reversível, né, galera, sobre t. Percebam que, integrando aqui, né, a gente tem que ΔS é igual calor, né, galera, sobre temperatura, de forma bem simples, né, integrando entre S1 e S2, aí fica ΔS. Aqui a gente já conversou sobre isso, né, é uma diferencial inexata, não tem calor 1 e calor 2, certo? E existe, de fato, uma lei, um princípio básico da termodinâmica, que é a entropia, ela tende sempre a aumentar, 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 até chegar no seu valor máximo. Essa lei é a segunda lei da termodinâmica, certo? Então, a entropia de um sistema isolado sempre aumenta. Justamente, pessoal, olha que simples, olha que simples. Se a entropia não está mudando, é porque um sistema está em equilíbrio, certo? Quer dizer que ela chegou já no seu valor de equilíbrio. Isso aqui, galera, ó, eu dizer que isso aqui é igual a isso aqui, eu não estou falando, pessoal, que a entropia parou de variar. Por isso que eu deixei isso aqui no quadro, né? Ó, quando eu estava falando dos ciclos reversíveis, do ciclo de Carnot. Basicamente, o que é um ciclo termodinâmico reversível? O conceito de reversível a gente já sabe, sempre em equilíbrio, certo? É um processo tão lento, infinitesimal, que ele vai de um equilíbrio para o outro. Então é isso que acontece aqui, pessoal. Está sempre em equilíbrio, a entropia não muda. Isso é possível, galera? Isso é possível? Não, porque os processos naturais não são reversíveis, eles são irreversíveis. Os processos naturais sempre causam aumento na entropia, certo? Então, é possível eu construir uma máquina operando com um ciclo reversível, com um ciclo de Carnot? Não. Isso viola a segunda lei da termodinâmica, que diz que a energia se degrada, ou que a entropia aumenta e cada vez menos a energia é capaz de gerar trabalho, certo? Então, o fato de... Isso aqui é uma coisa até importante, né, pessoal? O que acontece aqui, ó? Como que eu teria um rendimento maior possível? Esse aqui seria o maior rendimento possível, né? Ele vai chegar em 100% esse rendimento? Não, nunca. Nunca vai chegar em 100%. Por quê? Porque existe uma lei da termodinâmica que diz que isso aqui não pode ser feito, certo? Percebam que para chegar isso aqui em 100%, eu precisaria ter uma temperatura na fonte fria de 0 Kelvin, né? Porque daí 0 sobre Tq daria 1. É possível chegar no 0 Kelvin? Bom, não importa. O importante é, para chegar no 0 Kelvin, eu teria que ter 100% de rendimento aqui. Isso não é possível, certo? Então, para sistemas isolados, a gente sabe o seguinte: a entropia ela tem que aumentar, certo? Isso que acontece. E quando ela chega no valor máximo, o sistema está em equilíbrio. E se ela diminuiu? Bom, se ela diminuiu, alguma coisa tem. Isso não é espontâneo, certo? Isso não é espontâneo. Então, a entropia, galera, é uma grandeza que ela tem que sempre aumentar, né? Percebam que isso aqui é para qualquer sistema, né? Aqui eu estou colocando para sistemas isolados, certo? Está lá a definição de entropia, ela tem sempre que aumentar e ela para de variar, ela chega no seu valor máximo quando é atingido o equilíbrio. Então, notem como a primeira e a segunda lei da termodinâmica, pessoal, elas cercam muito bem as possibilidades, certo? Isso além da lei zero, né? Mas quando eu falar lá da terceira lei, a gente vai ter todas, eu repito essa fala que eu vou ter agora. Mas olhem a primeira lei da termodinâmica. Ela diz que energia não tem como ser criada ou destruída. Então, tu já conhece os limites dos processos termodinâmicos. Quais são os limites? Bom, a energia tem que se conservar. Certo? Não tem como tu tirar a energia do nada. Agora, a segunda lei da termodinâmica, ela diz pra gente o caminho que os processos termodinâmicos vão. Certo? Eu sei que eles têm um limite, que é não criar nem destruir energia, e eles têm um caminho favorável. O caminho é a entropia aumenta. Então, é como se a segunda lei te dissesse para onde tu vai e a primeira lei te diz onde tu chega, certo?
Uma te dá o caminho, outra te dá o local de chegada. E percebam que, pela lógica, realmente a segunda lei ela vem antes da primeira, né? Porque uma te dá o caminho, outra te dá a resposta lá no fim, certo? Essa seria uma forma de pensar. Existe uma bibliografia, galera, que ela é um pouco mais elaborada do que a que nós usamos aqui, né? Eu estou seguindo aqui o Castelã, e ela, inclusive, ela é mais utilizada para cursos mais específicos de teoria termodinâmica. Aqui o nosso curso é um curso voltado para aplicação, para engenharia, certo? Essa bibliografia, que é o livro do Callen, acredito que ele tem até na nossa biblioteca, mas ele está na nossa bibliografia básica lá nos cursos de termodinâmica 1 e termodinâmica 2. Justamente essa bibliografia, ela não fala de leis da termodinâmica. Ela fala de postulados da termodinâmica e ela começa com isso aqui. Ela começa dizendo, existe uma grandeza, a qual a gente vai chamar de entropia, e essa grandeza chega no valor máximo quando o equilíbrio é atingido. A partir desse princípio, galera, o estudo acontece, certo? Porque, pela lógica, realmente, a segunda lei da termodinâmica, ela precede a primeira. Tranquilo? Vamos agora, então, aplicar esse estudo, essa definição de entropia e a segunda lei da termodinâmica para as transformações principais, as mais básicas e simples que nós estamos estudando nesse curso aqui de Físico-Química. E como é que eu calculo, gente, a variação de entropia em cada um dos processos termodinâmicos? Vou pegar os principais aqui. Percebam que eu não coloquei o adiabático, por quê? Para calcular a variação de entropia ds, é só eu saber como que se calcula o calor transferido dq. Se o calor dq for zero, né, ds será zero também, certo? Olhem lá na definição de entropia. ds é dq sobre t. Tranquilo? Bom, para isso a gente vai precisar até retomar um pouquinho do conteúdo da aula anterior, né? O que é muito bom. Primeiro, para um processo a volume constante. Como que é a primeira lei mesmo? du igual dq menos dw, né? A volume constante, isso aqui é zero, certo? Porque vocês vão lembrar comigo que dw é PDV, né? dV é zero, dw é zero. Então, du é igual dq, e na última aula nós fizemos uma definição, que era CV, lembram? Calor, pessoal, capacidade, perdão, capacidade térmica a volume constante. Nós falamos que isso aqui ó, é CVDT. du é dq, que é CVDT. Bom, segunda lei da termodinâmica, definição de entropia, na verdade, né, ó, ds é igual dq sobre t. Bom, ds é igual cv dt sobre t. Certo? Integrando. Pessoal, S é um S para cada estado, certo? Então, de fato, tu integra de S1 até S2. T também, né? De T1 até T2. Ok? Então, eu vou ficar com ΔS é igual integral de CV dt sobre T de T1 até T2. João, sempre vai ter que calcular essa integral, então? Não, né? Porque o CV pode ser constante, gente. E se o CV for constante, ou seja, se eu puder tirá-lo da integral, né? O CV é constante, sai da integral. Qual é a integral de dt sobre t? ln de t. Então eu posso escrever que ΔS é igual CV ln, e aí substitui, né? Ó, fica T2 sobre T1, né? Substituindo os limites. Certo?
Quando que eu posso usar isso aqui? Quando esse CV é constante. Perfeito? Bom, e para um processo a temperatura constante? Aí lembre-se que no processo a temperatura constante, vamos falar do caso específico do gás ideal. Por que do caso específico do gás ideal? Para que eu possa ter uma matemática um pouquinho mais divertida dentro do que a gente sabe fazer até agora, né? Porque a gente sabe que dU é dQ menos dW. E para o caso do gás ideal, certo? A temperatura constante dU é zero, né? Por quê? Porque para um gás ideal, U é um U de T. Temperatura não muda, energia interna não muda. Então, dQ é igual dW, que é igual PDV. Novamente, isso aqui nós fizemos na aula anterior, né? O que nós não fizemos foi calcular essa variação de entropia. Ou seja, o que acontece aqui na segunda lei. ds é igual dq sobre t. Bom, ds é igual pdv sobre t. Certo? Só que esse P sobre T, a gente está falando do caso do gás ideal. P sobre T não é tão difícil assim de achar. É só eu ir aqui para o cantinho, ó, e lembrar que PV é igual nRT para um gás ideal. Então, P sobre T é igual a NR sobre V. O T vem para cá, o V vem para cá. P sobre T é NR sobre V. Logo, isso aqui é NR sobre V. Deixando a gente com ds igual NR sobre V dV. Considerando o sistema fechado aqui, né, pessoal? E portanto, o N é constante, assim como o R, certo? Se eu quisesse ser bem preciosista, vamos parar nessa integral aqui, né? Para nessa integral, certo? E escreve que ds, não, perdão. Estou integrando, então isso aqui já vira delta S igual integral de PDV sobre T de V1 até V2, né? Pelo certo, é isso aqui que a gente tem. Só que a gente está falando do gás ideal, né? A gente está falando do gás ideal e, portanto, eu posso fazer isso aqui, né? Integrar aqui e ficar com delta S igual NR dV sobre V ln de V2 sobre V1, né? Já substitui os limites. Ok? Então tá aqui para o gás ideal, bem tranquilo, cálculo da variação de entropia. Agora, para um processo a pressão constante, a gente tem mais coisas divertidas ainda para falar, né? Porque quando a gente fala da primeira lei, a gente sabe o seguinte, né? Ó, du, esse U ficou parecido com um V, né? Peraí. Fazer ele bem redondinho. du igual dq menos dw, né?
E, portanto, dQ é igual du mais dW, que eu vou trocar por PDV. E aí, na outra aula, eu falei para vocês que isso aqui, ó, ganha um nome. Variação de entalpia, certo? O calor liberado, a pressão constante e a variação de entalpia, dU mais PDV, certo? H igual U mais PV, né? E, portanto, dQ é igual dH. E como é pressão constante, a gente falou que é um CP dt, né? Del H del T, CP. Fizemos essa definição também na nossa primeira aula de termodinâmica. E basicamente a primeira aula era isso aqui, ó. Né? A primeira lei, a primeira aula foi essa parte de cima. Bom, na segunda lei, o que a gente tem, pessoal? A gente tem que ds é igual dq sobre t. E agora eu vou trocar por cp dt. ds é igual cp dt sobre t. Perfeito? Tranquilo, né? Bom, percebam que vai ser muito semelhante com aquilo lá, né? Eu vou integrar aqui, ó, e eu vou ter ΔS igual integral de T1 até T2 de Cp dt sobre T. E, novamente, eu vou pensar o seguinte, o que acontece se eu tiver um Cp constante? Tiro o cara fora da integral. ΔS igual Cp integra dt sobre T. ln de T2 sobre T1. Para isso, esse Cp não pode depender da temperatura. Ele tem que ser um Cp constante. Que é o caso dos gases ideais. Tá? O caso dos gases ideais, Cp e Cv são constantes, né? Cp e Cv são constantes. Perfeito? Faltou alguma coisa? Faltou a terceira lei da termodinâmica, a qual eu vou ter que apagar o quadro aqui para escrever, né, pessoal? Muito bem, pessoal. A terceira lei da termodinâmica, para um curso introdutório de termodinâmica como o nosso aqui na Físico-Química, ela se resume a uma frase bem simples, a qual vamos chamar de postulado de Nernst, beleza? Bom, se a gente está falando da entropia, pensando nela como sendo o grau de desordem do sistema, podemos imaginar que o sistema mais organizado possível deve ter entropia nula, porque não tem nada de desordem. Seria mais ou menos essa a lógica. E, de fato, o postulado de Nernst, diz que a entropia de uma substância pura e perfeitamente cristalina em 0 Kelvin, certo? É nula. Então, a entropia de um cristal em 0 Kelvin é zero. Essa é a terceira lei da termodinâmica. Agora, vocês podem afirmar por aí que vocês já são químicos, engenheiros químicos, certo? Que sabem as leis da termodinâmica, porque estudaram isso na disciplina de físico-química. Então, temos a lei zero, a primeira, a segunda e a terceira leis, e elas nos dão, pessoal, os caminhos pelo qual os processos termodinâmicos podem seguir, certo? Então, essa lei aqui, ela te dá o começo, a segunda lei te dá o caminho, a primeira lei te dá o ponto final, né? O limite do processo, e a lei zero, eu diria que ela te diz como as coisas acontecem, certo? Que, basicamente, as trocas de energia ocorrem a partir das diferenças de temperatura. Então, para a gente aqui, pessoal, esses conceitos eles são muito importantes, certo? Eles são bem básicos, bem introdutórios, porque o nosso curso é assim, né? O nosso curso aqui é um curso introdutório de termodinâmica, a nossa cadeira é uma cadeira de físico-química, e também porque nós, como engenheiros que vamos tratar dessa ciência de forma muito aplicada,
não vamos ficar divagando tanto a respeito da teoria termodinâmica, certo? Precisamos conhecer o seu escopo, o seu beabá, vamos dizer assim, para depois aplicar na nossa querida termoquímica, aplicar nas situações de equilíbrio de fases, equilíbrio termodinâmico, equilíbrio químico, ok? Então, a aula de hoje é isso aí, galera. Qualquer coisa, entre em contato para tirar as dúvidas. Um forte abraço e até mais.